Acompanhe diariamente às 22 horas, através deste canal, a Caminhada da Fé, com a oração dos revoltados. Olá, que Deus abençoe a todos, que Ele abençoe a sua vida, que você seja a própria bênção. Você que está agora nos acompanhando pela Rádio Positiva ou pela nossa página no Facebook, a página da Igreja Universal no Facebook. Nós estamos nessa caminhada da fé. Eu vou mostrar agora um versículo, daqui a pouco nós comentaremos sobre ele. Veja só essa palavra que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 7. Deuteronômio, no capítulo 7, o versículo 9. Diz o texto sagrado: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Daqui a pouco nós falaremos sobre esse versículo. É sempre bom colocar bem grande para que as pessoas possam ler, para que possam ter uma visibilidade melhor da palavra. Sempre grande, por favor, destacando, para facilitar para todas as pessoas. Vou ler novamente. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, daqui a pouquinho nós falaremos sobre essa fidelidade de Deus, em guardar a sua aliança, em cumprir a sua palavra, em cumprir aquilo que prometeu. Quando você manifesta a sua fé em Deus, você tem que saber que você manifesta a fé naquele que é fiel, que cumpre aquilo que prometeu. Bem, nós vamos acompanhar agora um depoimento lá do nosso cenáculo em Almada, com o pastor Flávio, que vai conversar com o senhor. Boa noite, pastor Flávio. Olá, bispo, boa noite a todos. Estou aqui com o senhor Rui, que vai contar a experiência com o altar de Deus, o altar do sacrifício. Rui, conta para as pessoas, antes do altar, como que era a tua vida, quais os inimigos e os problemas. Boa noite. Eu, antes de ir para o altar, eu tinha muitos problemas em todas as áreas da minha vida. Na saúde, eu tinha depressão profunda, ao ponto de paralisar da cintura para baixo. Eu sofria também com nervosismo, tinha vícios por conta desse nervosismo, tinha muitos vícios. Por conta desses vícios, veio a degradação na minha vida familiar, no caso do meu casamento, em que eu saía para beber toda a noite, cheguei a trair a minha esposa, a ter amantes, e a minha vida financeira também por esta situação veio-se a degradar, ao ponto de eu não ter nada a comer em casa. Pronto, era assim a minha vida antes de ir para o altar. Ou seja, eram várias áreas e todas destruídas. Sim, tinha várias áreas da minha vida e todas elas estavam no caos. Quando chegou, é claro, participou das correntes, como todo mundo participa, ouviu a palavra e veio o altar, o período do altar, o período do sacrifício que estamos a viver agora na fé de Gideão. O que aconteceu? Você foi para o altar com toda a força, dali em diante, quais as mudanças? Sim, eu fui para o altar com toda a força. Não foi um sacrifício, foram vários sacrifícios, cada um diferente, cada um ouvindo o que Deus falava comigo em cada sacrifício, e eu obedeci. E a minha vida foi transformada, porque hoje eu tenho um casamento quase que eu posso dizer perfeito, porque eu estou com a minha esposa quase 24 horas por dia, porque eu também trabalho com ela. A nível da saúde, não tenho mais depressão, não tenho mais vícios, e tenho uma vida completa. Hoje sim, a nível financeiro, para quem não tinha nada a comer, hoje tenho a minha própria empresa, vivo num condomínio de luxo, e pronto, e tudo na minha vida, e o mais importante de tudo, a paz que eu não tinha,
hoje tenho essa paz. Agora, fala um pouquinho a respeito da última conquista, que foi você abrir a sua empresa, porque o casamento tinha sido transformado, a saúde restaurada, tudo no altar. Tudo no altar, sim. A depressão acabou, o vício acabou, você estava bem economicamente, mas trabalhava para outro, correto? Sim, eu estava bem, tinha um bom ordenado, tinha carro da empresa, tinha boas comissões, mas a fé que foi despertada nesta última Fogueira Santa foi de eu abrir o meu próprio negócio e ir em frente, e foi isso que eu fiz. Tomei essa decisão, foi no altar, foi através do altar que essa visão veio a mim e eu investi, e hoje tenho a minha empresa, tenho uma imobiliária que abri antes da pandemia, já há cerca de um ano. Ou seja, antes trabalhava para alguém no mesmo ramo? No mesmo ramo, sim, no ramo imobiliário. E hoje você, como Gideão, foi nessa fé e abriu a própria. Sim, hoje tenho a minha própria empresa. Agora, para terminar, falando sobre os muitos sacrifícios, nós sabemos que Deus falou com Gideão, que ele queria o segundo boi, 7 anos. Sobre Deus falar, conta uma experiência em uma das Fogueiras Santas, que você passou pelo altar e Deus te pediu algo, aquilo te custou. Como que Deus te pediu? Como é que foi? Eu tive duas que particularmente me marcaram. Uma delas foi no início, que eu não tinha nada o que sacrificar, aparentemente, e eu fui gerar. Nessa altura, eu fui pedir umas bolas de Berlim à consignação e fui vender com a minha esposa para a praia. Essa foi uma das Fogueiras Santas que marcou. Eu não tinha nada, vinha do zero, eu não tinha o que comer sequer, nessa altura. Eu lembro-me, fui pedir essas bolas de Berlim, comprei-as, fui vendê-las à praia. Foi uma Fogueira Santa no verão, pronto, na mesma época que estamos agora, e eu fui gerar. Lembra na época que você conseguiu? Eu consegui 300 euros. Quer dizer, precisava. Sim. Não tinha nada. Não tinha nada, tinha zero, não tinha que comer. Fala da outra. A outra que me marcou foi quando Deus me pediu o meu automóvel, que era muito recente, era um automóvel que eu tinha muito recente, e em que foi uma experiência que eu até hoje me recordo, porque eu fui, coloquei o carro no altar e vim transportes para casa, mas Deus honrou a minha fé. Mas quando você fala Deus pediu, foi o pastor que falou no seu ouvido? Não, foi Deus mesmo que falou comigo, e eu fiz esse sacrifício com toda a fé, e Deus deu resposta. Está a pé hoje? Não, estou de carro lá fora e ando em bons carros. Está aí, bispo, e a todos. Esse é o resultado do altar. No altar não há regresso, é só progresso. O que a pessoa dá para o altar vai voltar para ela multiplicado. Essa é a fé de Gideão. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Agora, veja só o que é importante. Quando uma pessoa vai para o altar, ela não pode, de forma alguma, ter essa atitude, porque ela acompanhou um testemunho. Veja bem, você tem visto muitos testemunhos magníficos. Pessoas que viviam na miséria, que não tinham o que comer, e, no entanto, hoje são pessoas muito bem-sucedidas. Imagina, há pessoas que não tinham comida para dar para os filhos, hoje são donas de restaurantes. Há pessoas que não tinham como colocar os filhos na escola, hoje são donos de escolas. Há muitos exemplos assim. Exemplos de pessoas que nunca tiveram condições de fazer uma faculdade, mas hoje mantém empregos para doutores, para médicos, como temos casos de pessoas que têm clínicas e que ali trabalham médicos, clínicas odontológicas, tem escritórios também de advogados. Então, nós temos visto Deus levantar pessoas do pó, pessoas que, humanamente falando, não tinham a mínima capacidade de estarem onde estão. Mas o segredo é que essas pessoas que têm dado esses depoimentos, o segredo delas é que elas creram na palavra de Deus. Então, quando você vai para o altar, você não vai movido por uma história de uma pessoa, de um testemunho lindo que você assistiu. Você não vai porque o pastor
falou algo para você, por exemplo, olha, se você participar, Deus vai fazer. Não, você foi ao altar não convencido pelas palavras do pastor. Você foi ao altar convencido pelas palavras de Deus na boca do pastor. Quando o pastor falou da palavra de Deus para você, quando o pastor falou do que está escrito, quando ele anunciou a palavra de Deus, naquele momento você creu. E você tomou uma atitude de acordo com a palavra que o pastor pregou, de acordo com a mensagem da palavra de Deus que você ouviu. Então, por isso é que essas pessoas têm dado testemunho, porque elas se apoiaram na verdade, elas se apoiaram na palavra de Deus. E são essas pessoas que Deus tem procurado. Porque qual é o caráter de Deus? Nós lemos aqui em Deuteronômio que o caráter dele é de fidelidade. Ele é fiel, ele cumpre o que promete. Se tem uma coisa que Deus tem um zelo muito grande, é com a sua palavra, como ele próprio falou para Jeremias. Ele disse, olha Jeremias, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Quer dizer, Deus observa o tempo todo, ele está atento à sua palavra, para que ele possa cumpri-la. Ele honra a sua palavra, ele preza a sua palavra. No mundo que nós vivemos, muitas pessoas não sabem o devido valor que há à palavra, como havia no passado. Então, sendo Deus a verdade, ele preza pela verdade. O caráter dele é justo, é fiel. Então, quando aqui o texto sagrado diz, saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Então, observe que Deus, na sua fidelidade, honra aqueles que obedecem à sua palavra. Então, toda atitude de fé, de entrega de vida que a pessoa faz é sobre a palavra de Deus. Quando você se apoia no que está escrito, quando você ouve a palavra de Deus e você diz assim, olha, eu vou fazer o que Deus mandou, eu vou fazer o que está escrito na palavra dele. Você pode ir com toda a sua força, porque não falha. Porque a palavra de Deus não falha. Não há hipótese dela falhar. Não tem como. É impossível. O próprio Jesus disse, os céus e a terra passarão. Quer dizer, essa terra não será a mesma, essa terra vai passar, tudo vai ter um fim. Os céus também, a Bíblia fala dos novos, do novo céu e da nova terra. Por isso que Jesus disse, os céus e a terra vão passar. Mas as minhas palavras não passarão. Quer dizer, aquilo que está escrito, aquilo que os meus lábios pronunciaram, vai acontecer, vai se cumprir. Não há nada, não há força, não há poder nesse universo capaz de impedir que a palavra de Deus se cumpra na vida daquele que obedece, na vida daquele que crê. A fogueira santa de Israel é um propósito de fé para as pessoas que confiam na palavra de Deus. Para as pessoas que chegam no altar e dizem assim, ó meu Deus, eu não posso aceitar, crer em um Deus tão grande e viver essa vida que eu tenho vivido. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu me revolto contra essa situação porque não é da tua vontade. Não é isso que o Senhor quer para mim. Então Deus procura pessoas assim. Pessoas revoltadas contra a situação de injustiça, pessoas que não se curvam diante dos problemas, pessoas que não ficam a se lamentar, porque há muitos que estão por aí se lamentando, dependendo da ajuda dos outros. E você que fica aí na dependência dos outros, achando que alguém vai te ajudar, então você está perdido, completamente perdido. Você não tem que depender de ninguém. Você não tem que depender da sua sorte, você não tem que depender de parentes, não tem que depender de amigos, de patrões, você não tem que depender de governos, você não tem que depender de ninguém. Você tem que ter a sua fé na palavra de Deus, você tem que crer nele, porque se você colocar a sua fé
naquilo que está escrito, você não será desamparado. Mas se você não coloca a sua fé na palavra de Deus, então, minha amiga, meu amigo, não há o que ser feito. Portanto, essa fogueira santa é para você que está com a sua vida arrasada, você que está com a sua vida arruinada, casamento, vida econômica, tudo, sua vida não vai bem. Sua vida não vai bem. Então, esse propósito dessa campanha de Israel é para você que crê. Mas você que crê na palavra de Deus, você que vai para o altar se entregar a Deus, colocar toda a sua vida no altar, toda a sua vida, com todas as suas forças, aí sim, essa situação na qual você se encontra vai mudar. Eu quero convidar vocês agora para clamarmos ao nosso Deus. Vamos unir a nossa fé, os pastores estão também, vamos colocá-los aí. Pode colocar os pastores, por favor. Sempre é bom que coloque os pastores, por gentileza, que estão conosco aí, né? E os demais que estão aqui. Nós vamos então agora falar com o nosso Deus. Vou pedir, aí nós temos os pastores que estão nas igrejas, nos altares. Cada igreja universal tem o pastor está lá no altar, para nós unirmos a nossa fé, para nós clamarmos ao nosso Deus em seu favor, em favor daqueles que estão vivendo essa fé. Mas nós vamos clamar por você que está aflito, angustiado, deprimido, amargurado, você que está aí pensando em morrer, você que acha que não tem jeito, que não tem solução para a sua vida. Tem jeito sim, tem solução. Você vai sair desse fundo de poço, você vai sair dessa situação, você vai unir a sua fé com a nossa agora, vai unir a sua fé com a nossa, e eu tenho certeza que o Deus Todo-Poderoso vai mudar essa situação na qual você se encontra. Vamos então agora falar com o nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Em o nome do nosso Senhor Jesus, eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre todos aqueles que têm vivido amargurados, envergonhados, humilhados, rejeitados, aqueles que têm vivido uma vida fracassada, mas que creem na sua palavra. E uma pessoa que crê na sua palavra não pode ficar nessa situação, não pode ficar nessa condição de humilhação, de derrota, de fracasso. Uma pessoa que crê na tua palavra não pode aceitar a condição na qual ela se encontra. Então eu te peço agora, ó poderoso Senhor de Israel, estenda as tuas mãos sobre aqueles que estão aflitos, angustiados, deprimidos, amargurados, abatidos. Estenda as tuas mãos, meu Deus, sobre aqueles que estão doentes, desenganados pela medicina. Pessoas que estão no leito de dor, no hospital, numa clínica. Pessoas, meu Deus, que estão entubadas, que estão respirando por aparelhos. Ó Espírito Santo, toca em cada uma delas agora, para arrancar, para destruir, para afastar esse mal, para arrancar esse espírito do inferno que vem colocando essa doença, para arrancar essa dor, esse cancro, esse câncer, essa doença que para a medicina não tem cura. Em o nome do Senhor Jesus, que esse mal seja banido, destruído agora da vida dessas pessoas, seja arrancado da vida delas. Em o nome do nosso Senhor Jesus, que elas sejam livres agora. Ó Espírito Santo, levanta os caídos, os oprimidos. Tira essa pessoa dessa condição, tira essa pessoa desta situação, meu Deus. Assim como o Senhor tirou Israel daquela humilhação, daquela condição deplorável, tira essa pessoa desta condição na qual ela se encontra, porque nós não estamos invocando um Deus de barro, de madeira, de gesso, de metal, mas estamos invocando o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, aquele que pode todas as coisas, o Deus invencível, o Deus que pode transformar
a vida dela. Então transforma, Senhor, a vida deste homem, desta senhora, transforme a vida desta pessoa, tira essa pessoa desta condição. Sim, meu Pai, venha nesta hora livrar essa criatura, essa pessoa que tem pensado em morrer, em dar cabo da sua vida. Senhor Jesus, venha tirar esses pensamentos dela, remova essa depressão, remova essa angústia, esse desespero, remova agora, seja esse mal amarrado, esse espírito que está aí agindo na vida dela, saia daí agora, em o nome de Jesus. Esse espírito de miséria, de amarração, sai dessa criatura agora, em o nome do nosso Senhor Jesus. E que o Senhor, meu Deus, venha sustentar esta pessoa, venha levantá-la, ó poderoso de Israel, venha levantar esta criatura, faça o milagre acontecer agora, faça, meu Pai, com que esta pessoa seja livre desta situação, faça com que ela receba agora o alívio, sim, o alívio, ó Espírito Santo, como o Senhor veio sobre Gideão, assim também, que o Senhor venha sobre esta pessoa, para fortalecê-la, Senhor, para que ela não venha se desanimar diante das lutas, se desanimar diante dos problemas que elas têm vivenciado, que o Senhor venha sustentá-las, ó meu Pai amado e querido, que o Senhor venha levantá-las, em o nome do nosso Senhor Jesus. Faça mudar essa situação, faça mudar a vida dessa pessoa, faça mudar a história dela, meu Senhor, em o nome de Jesus. Eu peço em favor de todas elas e as entrego nas tuas mãos. Fortaleça os que estão nessa fé, meu Pai, nessa caminhada de fé, porque não aceitam crer em um Deus tão grande e viver a vida que tem vivido. E aqueles, meu Deus, aqueles que têm ouvido a tua voz, esses também irão para o teu altar, para entregar toda a vida ao Senhor, para manifestar a sua fé por meio do seu sacrifício, e o Senhor vai honrar, meu Deus, eu tenho a certeza disso, por causa da tua palavra. O Senhor não vai deixar jamais de cumprir aquilo que está escrito. Ó Espírito Santo, em o nome do nosso Senhor Jesus, eu entrego todas estas pessoas em tuas mãos, juntamente com os pastores, cada pastor que está agora no altar da tua casa. Nós estendemos as mãos para todos e os abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Seja a própria bênção aí agora, onde você estiver, minha amiga, meu amigo, seja a própria bênção, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus ouviu a nossa oração, e nós vamos nessa fé, nessa caminhada, porque Deus fará coisas muito, muito grandes acontecerem. Você que deseja entrar nessa campanha de Israel, é só você procurar uma Universal, tá bom? Mais perto de si. Você está em casa, você que está tem um familiar que está desesperado, aflito, confie em Deus. Coloque essa situação nas mãos de Deus. Viva a sua fé. Deus é grande, Deus é o Todo-Poderoso, e Ele muda a vida de todo aquele que nele crê. Você crê na palavra de Deus? Então, se você crê, você tem que buscar o cumprimento dela na sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos.